Olá, meu nome é Vitor Samuel e hoje eu vou estar resolvendo a lista 1 da disciplina de métodos numéricos. Então, primeiro exercício, pedir para a gente calcular e apresentar o gráfico das funções seno de x e cosseno de x no intervalo menos π até π. Então aqui primeiro, importei as bibliotecas do Matplotlib e do NumPy. Em seguida, defini duas funções fx e g de x que retornam justamente nosso seno e nosso cosseno. Aqui utilizei linspace para definir nosso intervalo, que foi pedido no enunciado, de menos π até π, com 200 pontos. Aqui criei duas variáveis que vão receber justamente as nossas funções que foram criadas. E aqui dois plots, né, que vão também receber as nossas funções, vão ser responsáveis por botar o nosso seno e nosso cosseno, ou seja, nosso seno vai ser aqui o nosso fx, cor vermelha, e o nosso cosseno vai ser o nosso gx na cor verde aqui. plt.legend, plt.grid, plt.show para a gente conseguir plotar o nosso gráfico. Agora rodando, a gente tem aqui as duas funções. Ok, isso foi nosso primeiro exercício. Agora no exercício 2, a gente tem aqui que pede para a gente montar o nosso gráfico quadrado na mesma proporção, largura por altura, e né, isso vai resultar em um círculo. Então aqui define raio igual a 1, criei duas funções f de t e g de t, onde essas funções elas vão retornar o nosso seno e o nosso cosseno no formato polar. Então a nossa variável t vai ter um intervalo de menos π até π com 200 pontos. Também criei duas variáveis que vão receber nossas funções, utilizando plt.axis, a gente consegue deixar na mesma escala, como foi solicitado no enunciado. plt.grid, plt.plot, a gente vai plotar aqui o nosso x e o nosso y, no caso o nosso f de t ou g de t. plt.título, circunferência, e plt.show. Então, rodando isso, a gente tem a nossa circunferência. Agora no exercício 3, pegando seno de x no mesmo intervalo, mas agora usando arrange, plotar 6 gráficos de seno de x até seno de x menos 1, deslocando o plot de 0.2. Então, aqui eu defini 6 funções, onde vai de seno de x até seno de x menos 0.10, né? Ou seja, são 6 gráficos que a gente vai ter aqui. Mesma coisa, defini aqui nosso intervalo das funções como sendo de menos π até π, com um passo de 0.2. Vale a pena lembrar aqui que a gente não usou line space, porque agora a gente quer o nosso passo em float, né, decimal. Então nesse caso que a gente usa np.range. Aqui defini variáveis para chamar a nossa função na hora de plotar. Aqui eu usei um plot para cada função, definindo uma cor: vermelha, verde, preto, azul, rosa, laranja. plt.grid e plt.show para a gente plotar. Agora a gente roda aqui. E também aqui, né, vale a pena lembrar que a gente usou pontuações diferentes aqui para ter uma diferença no gráfico, para as nossas funções não serem todas do mesmo formato. Então aqui a gente tem o nosso resultado. Agora, exercício 4. Plotar a curva dada por x igual a seno de t e y igual a 2 seno de 4t no intervalo 0 até 2π, com 100 pontos. Então aqui, novamente, criei duas funções. Uma retorna seno de t, outra retorna 2 seno de 4t. Defini o nosso intervalo de t com linspace, 0 até menos 2π, com 100 pontos. Defini duas variáveis xt e yt para chamar
para chamar as nossas funções na hora de plotar. Usei os plots, tx de t, cor vermelha, label para a gente conseguir colocar a legenda de especificar qual função é qual, né? Então a gente fez isso para as duas, para o nosso x de t e para o nosso y de t, cada um com uma cor diferente. plt.grid, plt.title, gráfico de x de t e y de t, legenda e plt.show. Agora rodando isso, a gente tem o nosso gráfico, onde em vermelho é a função x de t e em azul y de t. Agora o nosso último exercício pedia para plotar o polinômio no intervalo -2 até 2 com 200 pontos, usando uma função. Então nada de novo, né, do que a gente fez até agora, definindo uma função f de x que vai retornar justamente o nosso polinômio. Usando line space novamente para definir o nosso intervalo, que vai de -2 até 2 com 200 pontos, e chamando a nossa função em uma variável. Agora plotando isso, xfx, cor verde, vai aparecer a nossa função no gráfico, plt.grid, título, polinômio, plt.legend, plt.show. Rodando isso, a gente tem o nosso gráfico do polinômio. Essa foi a resolução da lista 1 de exercícios da disciplina de métodos numéricos.